Mano, eu sempre quis aprender a fazer esse tipo de 3D com aspecto de pintura, gibi, anime. Eu pirei demais quando aprendi a fazer isso daqui. Recentemente tem sido cada vez mais comum você ver artes aí com estilo de anime, gibi, aesthetic, enfim, né? Tem gente que chama aí de diversas formas desse estilo. E eu acredito fortemente aí que esse estilo ele se popularizou bastante agora justamente pelo filme aí do Homem-Aranha, né? O Homem-Aranha no Aranhaverso. Esse filme aí, ele é realmente uma aula ali de composição, de materiais, de texturização, efeitos, iluminação e tal. Então, pra mim é realmente uma aula. Se você nunca assistiu esse filme, recomendo muito que você assista tanto um quanto dois. Esse filme aí, ele foi criado por diversos artistas diferentes, então você consegue perceber claramente quando você assiste o filme que cada Homem-Aranha ali, né, pelo menos os principais, né, que aparecem ali no filme, são realmente criados por artistas diferentes. E aí esses personagens, né, alguns deles são de fato 2D, então são de fato ali pinturas à mão, são desenhados e tal, mas a maioria deles foram criados, né, desenvolvidos totalmente em 3D. E como é que faz, né, para você conseguir pegar um 3D e dar esse aspecto meio de cartoon, meio de desenho animado e tal? Isso daí é feito principalmente aí com a utilização de materiais que conseguem captar a luz e tal, entender a iluminação de uma cena do 3D e conseguir, né, trazer esse aspecto e tal. Então, conforme a luz bate no objeto, ele vai trazer ali aqueles pontinhos de gibi e tudo mais, né, para poder criar o efeito de sombra, ou então cria aquelas linhas externas e tudo mais. Então é dessa forma que é feito, né, o 3D com esse aspecto de pintura, gibi, anime e tal. E assim, esses materiais eles podem ser criados em qualquer programa 3D. Então, se você pesquisar aí na internet, no YouTube, você vai conseguir ver diversos tutoriais aí de Blender, de Cinema 4D, de 3ds Max, onde a galera cria esses materiais aí para poder utilizar no 3D, né, para qualquer coisa que você quiser, você pode estar aplicando esse material e dando esse aspecto de pintura. E claro que se você pegar esses materiais, esses tutoriais que você encontrar aí na internet, você pode estar aplicando, né, essa mesma lógica para qualquer programa 3D. Então não é porque você aprendeu no Blender, por exemplo, que você não pode recriar esse material também no Cinema 4D. A lógica é a mesma. Então você consegue estar criando, né? Você tendo conhecimento dos dois programas, você consegue estar criando tanto em um quanto no outro. Pensando nisso, eu revirei o YouTube inteiro pesquisando, né, e procurando para ver se alguém já tinha feito esse tipo de material dentro do Unreal. Infelizmente eu não encontrei nada, então eu não encontrei um desgraçado que quisesse ensinar essa parada, e por isso que eu trouxe esse vídeo aqui para ser justamente aí o primeiro desgraçado a ensinar esse negócio. Para essa tarefa, né, de dar esse aspecto de pintura para os meus 3D dentro do Unreal, eu tinha duas alternativas. A primeira delas seria de fato pesquisar lá na loja da Epic Games, lá na comunidade, e ver se alguém já tinha criado algum material parecido para eu conseguir trabalhar em cima. Essa daqui seria a minha primeira alternativa. Para quem não sabe, a Epic Games tem essa loja onde você consegue estar pegando diversos assets já prontos para conseguir trabalhar em cima. Isso daí agiliza bastante o trabalho e geralmente é o que eu faço de fato para conseguir não precisar ficar tipo recriando a roda e tal, entendeu? Então geralmente eu trabalho dessa forma. E caso eu não encontrasse, né, eu teria que buscar a minha segunda alternativa, que seria tentar ver os tutoriais que tem na internet aí de Cinema 4D, de Blender e tal, e tentar repassar isso daí pro Unreal, criando material totalmente do zero. E essa daqui seria uma alternativa, né, que eu optaria só se realmente não tivesse jeito mesmo, né, se o que a gente encontrasse na Epic Games não desse resultado, porque com certeza ia ser uma parada que eu ia demorar demais pra conseguir fazer. Antes da gente continuar aqui, eu mostrar, né, como é que foi o meu processo, eu gostaria de te convidar aqui a clicar no primeiro link da descrição ou no comentário fixado para entrar aí no meu curso gratuito, que é o VFX Essentials. Lá eu ensino o básico aí que você precisa para poder começar no After Effects, Cinema 4D, Unreal Engine. Além disso, a gente tem também aí uma comunidade no WhatsApp, onde eu consigo passar também conteúdos exclusivos e tal, coisas que eu não passo aqui no YouTube. Então, eu recomendo bastante aí vocês entrarem nesse primeiro link, para vocês poderem ter acesso aí a mais conteúdos ainda, né, e além desse grupo do WhatsApp, onde eu também troco ideia com a galera e tudo mais. Lá na Epic Games eu pesquisei por Cell Shader, né, que é o nome que eles utilizam para esse tipo de material, e encontrei alguns resultados. Geralmente, quando eu não sei o que é bom e o que é ruim ali dentro, eu tô, né, tentando comprar alguns desses assets e tal, eu sempre pergunto para alguém que já tenha utilizado, né, esse asset que eu tô pensando em comprar. Infelizmente, para esse tipo de trabalho, né, tem muito pouca gente que de fato utiliza, que de fato cria, né, 3D com esse tipo de material, principalmente aqui no Brasil, tá? Eu realmente não conhecia ninguém, então eu pensei, cara, eu vou ter que testar eles, só que eles são pagos, então se eu não gostar, tá ligado? Tipo, vai ficar essa parada de eu ter gasto dinheiro ali meio que à toa. Então o que eu fiz? Eu confesso que eu pirateei ali, né, os assets da Epic Games, pelo menos para testar. E aí
que fosse melhor, eu de fato compraria, porque aí eu já teria, né, a confiança de que aquilo ali poderia estar utilizando para os meus trabalhos e aí ia valer mais a pena. Então eu testei vários deles, né, pelo menos os principais que eu encontrei lá na Epic Games, que pareciam ter uma cara menos duvidosa, tinham melhores avaliações ali. E depois de muitos testes aí, eu encontrei o que pra mim é o melhor material que tem aí para esse tipo de estilo, né, de cartoon e tal. Esse daí é o Cartoon Cell Shader, pra mim esse daqui é o melhor asset que tem para esse tipo de trabalho. Esse cara que criou esse asset aí, ele tem diversos outros assets também, que são para coisas específicas, mas que também são para deixar com esse aspecto meio de anime e tal. Então esse cara aí, ele tem, por exemplo, um asset que é só para dar ao céu, né, esse aspecto de anime. Ou então para dar pra água, tá ligado? Você consegue estar aplicando ali numa água e aí você consegue estar utilizando também, né, com uma água com aspecto de anime. O que nesse caso aqui a gente não conseguiria fazer. Nesse caso aqui a gente consegue fazer o que exatamente, né? Para que serve esse asset aqui exatamente? Ele vai me dar um material, né? Daqui a pouco eu vou explicar tudo que vem nele, mas ele vai me dar um material ali onde eu consigo estar alterando ele, né? Então, por exemplo, eu tô aqui com um mouse. Eu sempre uso esse mouse aqui de exemplo, mas eu tô aqui com o mouse. E aí eu quero, né, que esse mouse tenha esse aspecto de cartoon. Eu vou pegar esse material que já veio nele e aí eu vou alterar ele para deixar com um estilo de mouse, mas ainda com aspecto de cartoon, entendeu? Então é para isso que serve esse asset aí. Se você quiser uma parada tipo um céu estilizado, ou então, por exemplo, uma água estilizada, você vai precisar comprar ali o asset do cara, ou então, né, no caso do céu, você pode estar utilizando um HDRI. Esse asset aí, né, dos materiais, ele me custou R$150 e para mim, sinceramente, eu acho que valeu muito a pena. Eu ainda não fiz nenhum trabalho de fato com ele, mas eu tenho certeza, cara, que eu postando isso daí nas redes sociais, muita gente vai buscar por esse tipo de trabalho e tal. Já deixei de pegar trampos justamente por não saber fazer esse tipo de trabalho, então eu acredito que realmente é uma parada que vai valer bastante a pena a longo prazo. E nesse vídeo aqui eu vou mostrar exatamente como é que funciona esse asset, né, de uma forma bem simples aqui para vocês. Quando você adiciona esse asset no seu projeto, você tem acesso a diversas coisas aí que vem nesse pack. Então ele te dá acesso ali a um mapa, né, para poder mostrar mais ou menos como é que vai funcionar essas texturas. Então é um mapa padrão ali com algumas coisas, e essa cena já é, né, com estilo meio de cartoon. Isso daí que ele criou é basicamente para mostrar, né, os resultados que você pode chegar, mas sinceramente você consegue chegar em resultados até melhores do que o do mapa, né, que o cara criou ali. Eu achei legal também, mas, né, não é uma parada que você vai utilizar tanto. Dentro desse pack você vai ter também acesso a alguns blueprints. Esses blueprints aí vão ser importantes para que a iluminação do seu cenário, da sua cena lá do Unreal, funcione com esse tipo de material. Então esse tipo de material aí, ele precisa exatamente de uma luz diferente, né, então você precisa meio que recriar a luz para que, né, esse material consiga identificar a luz de uma forma que funcione legal. Então esse pack aí, ele já vem com blueprint exatamente para isso. Então até por isso que eu acho legal você comprar o pack, porque na versão que tem aí, né, que a gente encontra na internet, que é a da versão 4.27, então você pode ver que é uma versão do Unreal muito desatualizada, você não tem acesso a esse blueprint mais atualizado, onde você altera a iluminação ali e ele já altera em tempo real como que o material vai ficar. Na versão da 4.27, se você altera ali a iluminação, você ainda precisa clicar num botão ali para ele conseguir atualizar. E vai por mim, isso daí é a parada mais chata que tem dessa versão mais antiga, então até por isso também que é legal você comprar se você tiver condição. Além disso, né, nesse pack você tem acesso também aos materiais, obviamente, né, então você tem acesso a diversos materiais. O que você mais vai utilizar vai ser esse Cell Shader Material, né, esse material ali padrão. Ele vem todo branco e você precisa de fato estar alterando, né, para poder estar aplicando ali nos objetos da sua cena. Caso tenha passado pela sua cabeça, nossa, mas ele gastou R$150 aí para poder ter acesso a esses materiais, por que que ele não criou do zero, né? Eu vou deixar aqui o blueprint para vocês verem, né, como que é a criação aí desse material. Se vocês quiserem, vocês podem estar criando aí. Inclusive o próprio desenvolvedor aí desse material, ele deixou ali livre para qualquer pessoa ver. Então qualquer pessoa que quiser pode estar criando ali do zero, mas, né, ele não imagina, né, ele fez isso aí justamente porque ele sabe que como o material é gigantesco, tem, mano, mais de 100 nodes ali, ele sabe que ninguém vai optar por, né, tá criando do zero, sendo que já tem um negócio pronto ali, né. Mas se você quiser, tá aí, então você pode estar criando aí, recriando do zero, caso você queira. Tá, e como é que faz para poder deixar com esse aspecto de pintura agora que eu já tenho esse material? Então, com o material em mãos ali, você vai criar um Material Instance, que é de fato uma instância, uma variação desse material que você já tem. Criou o Material Instance, você vai aplicar ele em algum objeto da sua cena. Então, mano, você tem um objeto ali, é só você aplicar ali no local do material normalmente. E esse Material Instance vai te dar aí a possibilidade de estar alterando diversas coisas para de fato dar esse aspecto aí de pintura. Então, ele vai te dar a possibilidade de criar aqueles pontinhos, né, aquelas bolinhas lá e tal, para você conseguir fazer como se fosse ali uma sombra. Você também consegue estar alterando esse padrão ali de pontinhos, por exemplo, para linhas e tal. Enfim, você pode estar alterando diversas coisas nesse sentido. Você também consegue ali criar um traçado para o seu 3D. Então, tudo que
você tiver na cena, né, se você tiver aplicado esse material, você consegue dar um traçado ali pra de fato, né, dar esse aspecto ali de pintura, de anime e tal. Enfim, tem uma porrada de coisa aqui, eu não vou mostrar tudo pra vocês, mas é mais pra mostrar que é de fato você pegar esse material que já existe, criar uma instância dele, que é uma variação dele, e aplicar ali pros objetos da sua cena. Além disso, se você tiver ali um base color, um roughness, um normal map, você consegue também estar aplicando nesse material, obviamente, né? Então imagina que você tem ali um objeto, né, que você já tem ali a textura ali do base color e tudo mais, você quer aplicar nesse material, você também consegue, ele vai ficar com um aspecto meio de anime e tal, e ele ainda vai ter essa coloração normal ali do objeto da sua cena. E aí vai uma dica adicional aqui, que é você não utilizar o base color nem o normal exatamente como ele veio do seu objeto, né? Exatamente como é original do seu objeto. A minha dica aqui é você, de fato, jogar essa textura lá no Photoshop e pintar por cima. Então pinta por cima ali à mão mesmo e vai dar um resultado muito mais legal, muito mais fiel mesmo, né? Com aspecto de pintura. É claro que vai demorar muito mais, porque você vai precisar recriar todas as texturas de todos os materiais da cena. Então se for uma cena muito grande, com certeza ali vai dar bastante trabalho para você estar alterando e tal. Então é um trabalho manual mesmo, de fato. Então como vocês podem estar vendo aí, eu alterei muitas das texturas ali dessa cena que eu tô mostrando para vocês. E só assim, de fato, para conseguir chegar num resultado legal, né? Mano, você fala, pô, isso aqui foi pintado à mão. Mas na verdade não, isso aqui foi feito com 3D. Então só assim que você consegue, de fato, tá dando esse aspecto. Como eu disse, você pode fazer isso com Base Color, mas você também consegue fazer com Normal Map. E eu recomendo que você faça com o Normal Map também, para ele dar um aspecto melhor, né? Quando bater a luz. Então quando bater a luz ali no seu objeto, dependendo da forma como a luz for bater, você vai conseguir ver algumas linhas ali e tal, que são de fato aí do Normal Map. Então também recomendo recriar aí o Normal Map para deixar de uma forma meio aquarela, meio pintura e tal. Se você tiver com preguiça ou então quiser testar uma parada diferente também, algumas texturas, você pode estar aplicando filtros. Então a textura ali da parede eu criei utilizando um filtro do próprio Photoshop ali, que é um filtro ali de pintura a óleo, se não me engano. Então eu só joguei mesmo o filtro ali, achei que ficou legal e falei, mano, vou utilizar dessa forma mesmo. Mas é claro que se eu tivesse pintado ali, talvez ficasse até melhor. Mas é que, né, como eu já tinha recriado todas as texturas de todos os objetos da cena, então eu optei aqui por fazer a parede dessa forma e eu achei que ficou legal também. Então vocês viram que é uma parada que dá bastante trabalho, né? O resultado, mano, fica bem legal, mas dá bastante trabalho. E muita gente pode pensar, cara, eu tenho aqui um pós-processamento, né? Que são aqueles efeitinhos que você pode jogar na cena, que ele vai dar, mano, ele vai também estilizar e tal, vai funcionar também. De fato, você tem diversos pós-processamentos aí, então se você pesquisar na Epic Games, né, por post-processing, cartoon, alguma coisa desse estilo, você vai encontrar alguns resultados, mas sendo bem sincero, não fica igual você fazer dessa forma aqui, porque dessa forma aqui você consegue estar manipulando objeto por objeto, material por material e deixar da forma que você quiser, com o estilo que você quiser, quantidade de pontos que você quiser, enfim, você consegue estar alterando uma porrada, uma infinidade de coisas ali, sendo que com pós-processamento você tem ali só uma propriedade padrão que você consegue estar alterando, né, de, sei lá, de força ou então de estilização mesmo da sua cena, então ele acaba aplicando o mesmo efeito para a cena inteira, então fica meio chapado, fica um negócio que não fica como se realmente, né, tivesse sido feito ali uma pintura e tal. Então dessa forma aqui você consegue chegar em resultados muito melhores do que com pós-processamento. E também fica aqui a minha opinião de que com pós-processamento, né, a maioria dos trampos que eu vejo aí com pós-processamento, eles acabam até prejudicando a qualidade do vídeo que você já fez. Então às vezes a pessoa faz um vídeo ali, ficou incrível com 3D, mas aí a pessoa joga um pós-processamento ali que acaba estragando totalmente a qualidade do vídeo. Então fica aí também uma dica, um ponto para vocês sempre observarem sempre que vocês for criar alguma coisa com pós-processamento. Então bom, para esse vídeo é basicamente isso, tá? Vocês já conseguiram entender mais ou menos como é que funciona e como é que eu fiz, né, esse efeito de 3D, de cartoon e tal, dentro do Unreal Engine, uma parada que eu não encontrei em lugar nenhum aqui no YouTube. Se vocês tiverem encontrado, inclusive, me manda, né, pra ver se o cara fez da mesma forma que eu. Provavelmente, né, vão existir outras formas de ser feito esse material também, mas na minha opinião, essa daqui, pelo menos por enquanto, né, eu tô começando agora a fazer esse tipo de trabalho, mas já quis passar aqui pra vocês de primeira mão. Pra mim, essa daqui é a melhor forma, né, pra você poder estar criando esse tipo de material, pelo menos a melhor forma que eu conheço. Então, bom, pra esse vídeo é basicamente isso. Fica aqui meu convite novamente pra você entrar aqui no primeiro link da descrição ou no comentário fixado aí, pra poder entrar no VFX Essentials e também no WhatsApp, né? Então, se você entrar aí no VFX Essentials, ali na última página ali, você vai ser direcionado pra poder entrar no grupo do WhatsApp e lá você tem acesso a conteúdos exclusivos, você tem acesso ali a mentorias que de vez em quando eu vou fazer, claro que eu dou mais atenção
pro curso pago, né, que é o VFX Elite, mas lá no VFX Essentials também eu gosto de dar bastante atenção pra galera, né, independente se tá pagando, se a pessoa, ela tá só no curso gratuito e tal, eu sempre dou bastante atenção pra todo mundo lá, e recomendo bastante se você, né, gosta dos meus conteúdos aqui no YouTube, beleza? Então, bom, pra esse vídeo é basicamente isso, espero que você tenha gostado, tenha sido útil pra você, e até a próxima.